E bora lá começar mais uma live com Murilov. Sim, depois de acho que um mês aí sem fazer live, vamos voltar hoje com uma live fantástica. Vai ser uma live sobre Turquia, só que não a Turquia que você está acostumado a ver. Vai ser um lado B da Turquia, um lado que quase ninguém explora da Turquia. Então vai entrando aí e vão se aconchegando que daqui a pouco a gente começa aí. A gente vai ter uma convidada mega especial hoje. Então vai segurando as pontas aí que daqui a pouquinho a gente já começa o nosso bate-papo. Fechou? Vou colocar aqui escrito o nosso tema de hoje. Vamos lá. E aí, Sandrinha? Vamos lá. Fixar comentário. Sandrinha, vou te chamar aqui, tá? Ixi, Sandrinha, não tá dando opção de você entrar. Você tá pelo computador ou você tá pelo celular? Porque pelo computador ele não deixa você entrar. Se você puder me dar um toque, dá uma olhada aí e me fala. Vamos lá. Fala, Felipão. Beleza? Agora entrou no outro perfil. Vamos ver. Agora. Show de bola. Vamos lá. Grande Sandrinha! Metro e meio. Tudo bom? Eu tô Só e tô arrumando a você. câmera aqui que ficou meio ruim. Fica tranquila, hoje eu tô derretendo aqui, 41 graus. Nem me fala, cara. Eu tô com um garrafão d'água aqui o dia inteiro, que tá uma loucura demais, meu. Pelo amor de Deus, isso não é vida, não. Pois é. E aí, como é que estão as coisas? Tudo em paz? Graças a Deus, tudo indo bem. As portas se abrindo agora com as fronteiras se abrindo. Você viu que eu te mandei uma postagem até, né? Exato, falaremos dela hoje, inclusive. Só para quem ficar Pois até o é. final, obviamente, porque é uma novidade excelente. Então assiste aí a live, o pessoal vai entrando. E quem está assistindo depois da live, né, que vai ficar gravado aí no feed, para quem for assistir depois, também fica até o final, porque tem uma novidade muito boa em relação à Turquia aí para vocês assistirem. E aí, Tá muito Sandrinha? escura a tela? É o quê? Tá muito escura a minha tela? Não, tá de boa. Tá de Tá boa. de boa? Porque se eu colocar a luz aqui, eu vou derreter mais ainda. Ah, Então não nem vai fala. Eu rolar. coloquei aqui, mas eu já tô me arrependendo. Tô quase pegando aquela minha raquetinha de É, mosquito, porque, nossa senhora, é uma guerra que tá aqui, cara. essa daí é difícil mesmo, né? E Né? aí, trabalhou muito hoje? Nossa, hoje foi uma loucura. Hoje, olha, eu Igual. parei agora e se bobear ainda vou voltar a trabalhar depois da live, mas graças Eu a tenho uma Deus. aula, eu tenho uma aula logo em seguida da live. O pessoal deve estar me esperando daqui a pouco. Boa. Vamos começar então. Então, galera, para quem não me conhece, eu sou o Murilov, já estou no mercado de turismo aí há 11 anos. Então, já passei por aviação, eventos, seguro viagem, que inclusive foi onde eu conheci a Sandrinha. E hoje trabalho aí mais voltado para intercâmbio, mas obviamente que as lives que eu faço aqui, elas são voltadas tanto para intercâmbio quanto para turismo. E hoje a minha convidada especial é a Sandrinha, que já esteve aqui, a gente já fez uma live falando sobre a Turquia, sobre uma Turquia que é mais explorada, uma Turquia que o pessoal já ouve falar um pouquinho mais. E hoje a gente vai falar de uma Turquia pouco explorada aí pelos turistas. Mas antes, Sandrinha, queria que você se apresentasse para quem não te conhece, falar um pouquinho de você também. Bom, muita gente me conhece como Zina, que é meu apelido desde quando eu comecei a falar. Mas no turismo é conhecido como Sandra Covese. Eu tenho mais ou menos um pouco mais de 30 anos de turismo, né? Sempre agência. E trabalho. Na realidade, meu pai começou com uma agência no interior de São Paulo, quando eu era muito pequena, e ali foi indo, e eu gostei da parada, e estou aí, né?
Bom demais. E hoje hoje não, há uns 16 anos eu comecei a me especializar em roteiro. O pessoal chama de exótico, mas na realidade que seria assim, sair do arroz e feijão, né? Nova York, Paris, Disney, aquela coisa toda, e explorar mais a questão da história mesmo, a cultura, a gastronomia. Então eu trabalho mais com turismo de experiência, né? Sim, é um turismo que no final acaba sendo, não vou dizer mais rico, porque cada um tem uma percepção diferente, né, de Sim, viagem. sim, Mas sim. historicamente falando, com certeza um turismo mais rico, né, Sandrinha? Eu vejo duas diferenças aí. A gente tem o turista, como eu falei da outra vez, né? Que é o turista é aquele que tem o sonho de ir para um local e tira selfie, não sabe direito o que tá. É legal porque conhece, eu já vi o filme com o local que ele está tirando selfie, aquela coisa toda, tal, e que realiza o sonho dele de muito tempo, aquela coisa toda. E tem o viajante, que é aquele que vai mais não pisa tanto no acelerador, não vai com tanta euforia, assim, mas antes faz uma lição de casa, conhecendo o país, né, a cultura do país, o que pode, o que não pode, como nós temos, por exemplo, uma dificuldade muito grande com nós, mulheres, em alguns países, a gente tem que ter alguns cuidados, infelizmente ainda é assim, né? Então, a minha praia mesmo é o viajante, Sim. né? Porque ele sabe que ele vai para tal lugar, que ali tem uma vinícola que faz o vinho que ele gosta, o queijo que ele gosta, enfim, essa pegada, mas de você conhecer para onde você está indo, a estrutura cultural e gastronômica do local e a histórica, né? Sim. Então é mais a minha pegada mesmo. É isso aí. Para quem não conhece o trabalho da Sandrinha também, para quem está assistindo a gente, entra aí nas redes sociais da Sandrinha, porque é bem isso que ela falou, isso que a gente se identificou logo que a gente se conheceu, porque eu gosto muito, né? Por mais que eu tenha feito mais essa parte de turista e não tanto de viajante, mas cheguei a pegar algumas dicas com a Sandrinha e tudo mais, ela tem realmente uma visão diferente das viagens e isso acrescenta muito no teu roteiro, independente de ser para a Turquia. Hoje o foco é Turquia, mas diversos outros lugares e com certeza você vai chegar lá com uma ideia, por exemplo, de ir para a França, de ir para Paris, tirar uma foto na Torre Eiffel e a Sandrinha vai te abrir um leque assim absurdo de possibilidades de coisas que você possa fazer na França, por exemplo. Mas vamos lá, Sandrinha, hoje a gente vai falar da Turquia, um possível lado B, um lugar que a galera não conhece tanto, não explora tanto, né? A gente teve um bate-papo aí antes da live aí esses dias. E, galera, as coisas que a Sandrinha me mandou, eu nunca fui para Turquia, eu fiquei assim, babando, já querendo ir ontem para lá. Então, vamos mandar bala, Sandrinha. O que você quer falar de cara? Você quer falar aquele clichê que a gente comentou? Clichê, né? Um clichê legal, que inclusive eu quero fazer quando eu for para lá, mas que são os balões da Capadócia. Como é que você quer começar aí a nossa live? Bom, primeiro só fazendo um parênteses na conversa entre viajante e turista, o mochileiro, para mim, ele é o viajante, tá? Porque o mochileiro conhece para onde ele vai, ele estuda, ele vai com mapa, ele sabe o que ele quer fazer, ele tem autonomia, ele bota a mochila nas costas, ele vai de ônibus, ele vai de trem, vai de metrô, ele vai de avião, mas ele sabe o que ele faz. Então, o perfil do mochileiro, para mim, é assim um deleite, tá? Só o adendo. Então, vamos lá. A Turquia, quando a gente fala de Turquia, todo mundo lembra Capadócia, balão. Ou acha que Istambul é a capital. Né? Assim como tem os gringos que acham que Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Né? E, na realidade, o brasileiro ele faz uma super viagem, de verdade, fazendo Capadócia e Istambul, que é a viagem mais basicona que a gente trabalha. E também tem uma segunda viagem que a gente faz Istambul, Capadócia aéreo, e depois a gente vai voltar terrestre, vai fazer Konya, Pamukkale, Izmir, Éfeso, Bursa, e depois volta para Istambul, que é uma viagem bem fabulosa. Só que são viagens que você acaba não
não assimilando a cultura de fato, porque você está passando muito rápido. Mesmo que você fique, por exemplo, 2, 3 dias em Istambul, que eu acho pouco, né? Mas você assimila muito pouco daquela cultura. Agora, nós temos um outro tipo de coisa dentro da Turquia que o brasileiro não conhece, é uma judiação, porque, cara, a Turquia é uma caixinha de Pandora. Se a gente lembrar da Capadócia, além do balão, que você sai do hotel 3 horas da manhã, começa a amanhecer, o balão vai subindo, você tem 1 hora de voo, voltou 7 horas da manhã, você está tomando café no hotel. Ok, mas e aí? Tudo aquilo que você viu no seu sobrevoo com o balão, a gente voa em cima do parque chamado Goreme, que são as cavernas, onde as pessoas moravam, né? Então é um parque nacional de cavernas. E Elas ali realmente moravam ali, Sandrinha? Moravam. Ali é Rota da Seda, mas é final da China, né, para a Europa. Sim. Ali é quase o final, e ali tinha muito mercante, e tinha muito assalto, muita violência, sem contar que era uma época onde matavam os cristãos. Então, ali era refúgio de cristão também, na grande maioria, muito mais do que dos mercadores. Tanto que as cavernas da Capadócia, elas são sempre 100% católicas, cristãs. Católica não, desculpa, cristã. O que todo mundo acha que você vai para um país muçulmano, na realidade não é muçulmano, é laico, com a maioria muçulmana. E aí, quando você está fazendo esse sobrevoo, a vontade que você tem é de estar lá embaixo. Você faz esse passeio, a gente leva de ônibus, tem um tempo, o parque é muito grande, blá, blá, blá. Mas aí tem a pegada. Você pode fazer esse passeio ou a cavalo, e os cavalos turcos são maravilhosos, lindíssimos, ou então de triciclo, ou melhor, quadriciclo. Então a gente faz um tipo de uma bem mais minha cara isso daí, hein? Não, fala sério, né? A gente faz uma caravana de quadriciclo e a gente vai andando por entre essas caves que você faz o sobrevoo, e além de tudo, você vai para outros locais que normalmente o grupo de excursão não vai. Tá? E aí tem um localzinho básico onde você vai ver o pôr do sol. Que deve ser horrível, né? Terrível. Aquele cenário, Capadócia maravilhosa, você de quadriciclo, e a gente termina numa vinícola para tomar o melhor vinho branco da Capadócia, feito ali, gracinha, gostosinho. Não tem queixa de quem gosta mesmo de vinho, de quem tem de vinho. Então, assim, você aproveita o dia de uma forma tão especial que não é simplesmente ir lá e tirar uma foto. Sim. Mesmo você sabendo o que é. E Sandrinha, desculpa a minha ignorância, desculpa te cortar, mas pode falar. Geralmente na Capadócia, né, e eu tô falando minha ignorância porque obviamente que eu vou falar pelo que eu vejo do pessoal que vai pra Capadócia. Sim. Mas geralmente o pessoal vai lá e a única atração geralmente que eles buscam são os balões. Isso geralmente, o turista, né, que a gente estava falando, ele vai só pro balão, ou esses passeios, igual você falou, de cavalo, de quadriciclo, eles são comuns lá também? Não. Não é comum no Brasil a gente vender esse tipo de coisa, tá? Mas na Capadócia a gente fica 3 dias. 2 noites e 3 dias, tá? Por quê? A gente chega, faz um passeio rápido, ou então a gente já chega à noitinha, tá? O voo, às vezes, a gente chega à noitinha, ou também você pode fazer via terrestre, porque aí você passa por Ankara, que é a capital, que tem um Museu Bárbaro lá que tem que ir, enfim. E no dia seguinte, a gente começa a tentativa do balão, porque a pessoa não pode ir para a Capadócia na expectativa do balão, de fato, porque a gente depende da temperatura, da chuva, da questão climática. Sim. Então, a gente tenta no primeiro dia,
Se deu, ok. Se não, no segundo dia ou no terceiro dia, ok. Fora isso, a gente tem alguns passeios mega interessantes, além desse Parque Goreme, que a gente fica o dia inteiro lá, porque são 365 caves, com afrescos diferentes, com capelas entalhadas na pedra. É fantástico, é um passeio genial. A gente tem o Vale do Amor, a gente tem outros parques ali dentro para ver o Parque dos Pombos, onde é muito comum, por exemplo, ver uma foto de uma árvore cheia daquele olho turco dentro da árvore. Sim. Ali é um lugar que é um descampado muito grande, ele é super alto e você vê caves lá por baixo, como se antigamente fosse um rio. É muito legal aquilo. Fora isso, a gente tem que eu acho o ápice, assim, as cavernas, as cidades subterrâneas. As cidades subterrâneas, elas chegam até 57 andares para baixo do solo. Caraca! E existe aproximadamente 150 cidades descobertas até agora na região. Uau! Porque a Capadócia não é uma cidade, é uma região. Tá? Então, a gente também tem essa dificuldade, o brasileiro tem essa dificuldade de entender. A gente chega nessa caverna, nessa cidade subterrânea, até o 5º andar. Depois a gente não entra mais. Mas é super interessante. E realmente ali eles moravam. Mas não entra por segurança, Sandrinha, ou porque é proibido? É proibido. É proibido por segurança. É proibido por segurança e por estudo, porque ainda tem o pessoal de arqueologia trabalhando, tem uma série de coisas. E assim, existe uma sinalização nessa cidade que a primeira entrada ela é meio punk, né? Você tem que ir preparadão, mas a primeira entrada ela é punk e depois está tudo bem. Como é que fala? O teto? Sei lá como é que fala isso. Pé direito, né? Mais ou menos assim, 3 metros, é super tranquilo e tal. Então, ela tem uma sinalização em azul para você continuar, uma setinha, e se você resolver realmente, não deu para mim, estou saindo, você não precisa, você pega simplesmente as setinhas vermelhas e você sai fora, tudo bem. Fora isso, a gente tem ali na Capadócia a fábrica de turquesa, de joia, né? É fantástica, são várias fábricas, a gente sempre visita uma. A gente tem a fábrica de tapete, a gente tem a fábrica de couro. Então, são coisas muito peculiares dessa região. E a comida, ela é muito diferente da comida, por exemplo, de Istambul, porque a Capadócia, ela está no meio da Turquia, então não tem água em volta dela, né? Então, é mais difícil de você comer peixe, por exemplo. Você vai comer outro tipo de comida, mas maravilhosa, a comida da Turquia é maravilhosa. E tirando que eu acredito que quem vai para Istambul acaba encontrando obviamente, né? Tem também a parte de culinária local, mas tem aquela parte mais globalizada, mais voltada para o turista, né? Fast food e comidas do mundo inteiro, né? Eu acredito que na Capadócia seja um pouquinho menos. Exato, igual São Paulo, exatamente. Porque, por exemplo, você vai falar para o paulista, qual a comida do paulista? Todo mundo fala que é o virado paulista, né? O tutu de feijão, virado paulista, mas na realidade, a coxinha. Mas assim, a gente se perde nessa questão, até mesmo por ser uma metrópole. Sim. A Turquia é a maior metrópole a Istambul é a maior metrópole da Turquia. Agora, você tocou num ponto legal. A melhor comida da Turquia, a comida original, otomana, caseira, feita assim, que você baba, ela não está nem perto de Istambul. Ela está lá do outro lado, numa cidade chamada Gaziantep. Eu tenho um roteiro gastronômico que ela passa pela Capadócia. Então, por exemplo, eu tenho Istambul aqui, Capadócia aqui, Gaziantep está para cá. Está quase... Não é divisa da Síria, mas está quase indo para aquela região, tá? Porque é um feijão o mapa da Turquia. Tá. Então, esse roteiro gastronômico, aí você vai conhecer o que é uma comida otomana, uma comida curda, uma comida turca,
porque elas são diferentes. Então, a melhor comida da Turquia está na região da cidade chamada Gaziantep. Sandrinha, eu acho que eu já te perguntei isso na outra live, mas eu vou perguntar de novo, porque deve ter mais pessoas aqui que não sabem. O que é uma comida otomana? Ai, como é difícil de explicar isso. Bom, vamos lá. Ela é regada de muito legume, ela é regada de muitos tipos de azeitonas maravilhosas, ela é regada de iogurte, mas não é o tipo de iogurte que a gente come aqui, é outro tipo, ele tem a consistência de um suspiro. Entendi. Então, assim, o brasileiro entende, veja, a gente tem, vamos entender assim, o brasileiro tem arroz, feijão e a mistura. Sim. Então, a gente sempre tem a mistura como um adendo, né? Ou a pasta, né? Lasanha, sei lá, macarronada, etc. E a mistura. Não existe isso, porque são pequenas porções de várias coisas que você come, você vai comendo meio que junto. Então, por exemplo, café da manhã do turco mesmo não é servido para nós porque a gente não tem esse paladar, mas tomate, porque para eles é fruta e não é salada, tá? Pepino, azeitona, alguns lugares você tem ovos, mas é aquele ovo de clara mole que você vai pochar o pão. Não gosto. Tá? Isso é um tipo de... mas é diferente, por exemplo, do... Sim. Né? Então você tem algumas coisas muito diferentes. De castanhas, como tem um nome? Especiarias? Mas todo tipo de castanhas, mas são os temperos. Castanha são temperos, seria na verdade. Oleaginosas. Sei lá, não lembro. Você tem um mix de castanhas, nozes, pistache, que é gigantesco ali e é maravilhoso. É muito raro você ver um turco gordo, porque a comida é muito saudável. Nossa, eu tô precisando ir pra Turquia, passar um ano, eu acho. Depois dessa pandemia, dois. Nem falo nada. Ô Sandrinha, só desculpa te cortar, mas só voltando um pouquinho no assunto, e desculpa a galera que tá assistindo também, mas só pra gente não perder uma pergunta que a Jéssica fez em relação à Capadócia, que eu acho que a gente não volta lá, a gente não volta mais lá. Mas tem uma época melhor para se voar de balão lá? Veja, a gente tem que entender que para você fazer o voo de balão, você tem que ter um clima equilibrado. Não importa se é inverno ou se é verão. Tá? O que você não pode, por exemplo, quando você está num voo e o voo dá aquela queda, é porque ele passa por uma malha quente ou fria demais, então ele faz essa queda. Né? Quando a gente está no inverno, por exemplo, a gente não tem isso. E quando a gente está no máximo verão, por exemplo, a gente também não tem isso. A única forma da gente ter um cancelamento de voo, por exemplo, é o vento e a chuva. Ou a neve, né? A neve também ela vem como a chuva. Sim. Não existe um período, uma época do ano que eu fale para você, olha, não faça. Talvez março. Março, talvez, fevereiro e março, porque o frio já está baixando, a neve está gelando e ali você tem mais chuva. Tá. Mas não tem essa questão. O ano inteiro você tem essa facilidade. E na Capadócia neva. Caraca, então, a Capadócia deve ser lindo lá, é muito nevado, bonito, né? na neve. Ela é muito bonita na neve.
Em contrapartida, no verão, ela é linda, você faz muita coisa com ela, você tem muito acesso em vários lugares, só porque é árida. É como se fosse clima de deserto. Tá? Entendi, Então, entendi. Mas daí, se é clima de deserto na Capadócia, vamos falar daquele rolê que você me mandou, que eu fiquei alucinado para ir, que é aquele rolê de barco sensacional, que eu quero horrores. Inclusive, depois eu vou para quem está assistindo a gente, eu vou me reunir com a Sandrinha para a gente mostrar um pouco das imagens que a gente está falando. A gente não vai conseguir ilustrar da forma que a gente queria. Então, em conjunto com a Sandrinha, eu vou ver se eu faço um post com todas as imagens das coisas que a gente está falando. Então, fica ligado aí, tanto no meu perfil quanto no da Sandrinha, que a gente vai fazer um post em conjunto aí em relação a isso também. então, a Turquia, ela está recheada de água, né? Então, vamos entender. Embaixo, no mapa da Turquia, a gente tem o Mar Mediterrâneo, que é aquele mesmo que a gente tem, por exemplo, da Grécia, que é aquele mesmo que a gente tem da Itália, da Bota ali embaixo, enfim. Esse Mar Mediterrâneo é quente, é gostoso, bastante. Então, o verão ali, 40 graus ali, é super gostoso porque tem muito vento. E eles têm uma estrutura de muitos rios, muito próximas às cidades marítimas. Então, por exemplo, você pode tanto explorar. Existem barcos que faz só a parte dos rios, hotéis que estão nas beiras dos rios. Além de tudo, você tem aqueles picos para fazer as escaladas. Você tem o paraglide aos montes nessa região. E já na parte marítima do Mediterrâneo, ali você tem bastante, por exemplo, agora em setembro, eu não sei se vai rolar, mas eu acredito que sim. Setembro não, novembro. Tem o campeonato de vela, né? Caraca. Os barcos à vela. É um campeonato internacional. Aí, se você subir mais um pouquinho, você está saindo daqui de baixo, está indo lá para Istambul. Aí, você subir nessa lateral, você tem o Mar Egeu, que é o que faz divisa com a Grécia. E ali você tem uma ilha grega, uma ilha turca. Existe um passeio, que esse foi o que você gostou, lógico, você não é bobo, que chama Gullet. O Gullet é um barco à vela, para 4, 6, 8 e 12 pessoas, com dormitório, e você faz uma semana nas Ilhas Turcas. Por exemplo, vem um chefe de cozinha e cada parada ele vai comprar os alimentos locais para fazer sua comida. Você tem bike para parar nas paradas, pegar bike para sair curtindo as cidades litorâneas, que são fabulosas. E aquela imagem que a gente tem daquela coisa branca e azul, das casinhas brancas e azuis da Grécia, ali você também tem, porque a Turquia no passado pertenceu à Grécia, então tem uma cultura muito próxima a isso. Ao meu ver, é mais organizado e mais barato, porque é lira turca. E tirando que não é tão explorado também, né, Sandrinha? Diferente de Mykonos, por exemplo, que todo mundo que vai para a Grécia vai para Mykonos porque quer tirar foto com as casinhas lá brancas e etc, etc. E detalhe, o verão deles é bem forte, é como o nosso aqui, tá? Por exemplo, o kitesurf, que é aquela prancha de esqui com puxado, né? Na pipa, né? Kitesurf, que é kite, que é a pipa, e surf, que é a prancha. Isso. Ali tem campeonato internacional, tem uma boa condução de vento e tem instrutores para você que é turista poder fazer as aulinhas lá para poder fazer o kitesurf. Não tem, por exemplo, pelo menos eu não sei, eu acredito que não tenha uma praia para surf. Uhum. Se tiver uma ou duas, mas eu não conheço. Então, para quem está buscando tipo turismo de surf, não é o lugar mais não indicado, vai rolar. Né? Mas, por Agora, exemplo, Sandrinha, nessa região.
Desculpa. Não, não, manda bala, manda bala. Nessa região do Mar Egeu, você pode fazer stand-up, que é um mar de marola, bem gostoso. Só que essa praia, ela tem uma coisa que o brasileiro não curte muito. Ela não tem areia, ela tem pedra. Pedra. Né? Então, mas são águas translúcidas, é maravilhoso, é mais bonito do que o próprio mar Mediterrâneo. Tá? É exatamente isso que eu ia falar, porque é aquele negócio, né? Tem muita gente que quando fala de praia, a primeira coisa que vem na cabeça, obviamente, que são as praias do Caribe, né? São as ilhas do Caribe, e acabam não pesquisando sobre outros países. E, pô, o mar Mediterrâneo, se você colocar o mar Mediterrâneo e o mar do Caribe, obviamente que você vai ver uma diferença muito grande. Cada um tem a sua beleza singular. Mas eu, para ser bem sincero, na hora que eu olho o mar Mediterrâneo com aquele azul turquesa, né? Aquela cor forte, eu falo, bicho, na boa, o Caribe fica no chinelo. É porque você não conhece o Mar Egeu. O Mar Egeu é mais azul do que o Mediterrâneo. Ele é mais lúcido que o Mediterrâneo, porque ele é mais... Ah, meu, não tem como falar. Eu te mando umas fotos e depois você posta aí, porque eu não tenho o que falar. Fazendo todo esse lado explorado da costa, né, tanto do Mediterrâneo como do Egeu, esse é um roteiro muito legal para você fazer com família, com criança, porque o turco tem uma preocupação, tanto que tem o dia da criança, o dia do adolescente, dos jovens e dos esportes, é dia nacional, feriadão, são 2 dias diferentes. Então, assim, você tem uma estrutura para a criança muito, muito legal, muito legal. Se a gente entrar um pouco para dentro do mapa, sair dessa região do mar, a gente tem arbitrismo, a gente tem canoagem, a gente tem caiaque e uma canoagem feroz. Sabe aquela que você fez? Sim. Dali para frente. É bem legal. Então Caraca, irado. Você tem trekking aos montes, né? Então a Turquia é um poço de surpresa, assim, cada vez que você vai, cada vez que você conhece um pouco mais, você tem tanta coisa para explorar, e não é só Balão e Istambul com as mesquitas, não. É outra parada. Então, a sugestão por exemplo, faça o roteiro comum, mas aproveite o que está em torno, porque você é acima disso. E a Turquia não é tão grande assim. Né? Os voos são baratos. Tá? Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu, Sandrinha, quando você me mandou um pouco do que a gente ia falar e tudo mais, uma coisa que me surpreendeu muito, obviamente, igual eu falei, eu ainda não fui para a Turquia, pretendo ir em breve. Mas uma coisa que me surpreendeu é a diversidade de coisas que você tem para fazer, como, igual você estava falando, stand-up, caiaque, kitesurf, montanhismo, trilha. Meu, é o tipo de coisa que geralmente quem vai para a Turquia não vai atrás. Né? Não que sabe, quem vai para outros países, sei lá, leste europeu, né? Que vai ou para o leste europeu, acaba fazendo trilhas animais, acaba conhecendo muita coisa e vai para a Turquia e não sai mais do mesmo. Então, isso me deixou bem surpreendido, porque eu falei, caraca, é um lugar lindo e é um lugar que tem uma penca de coisa a fazer e o pessoal nem sabe que existem essas coisas. Né? Você quer ver um turismo baratão e fabuloso? Você sabe que eu estou indo para lá em abril e eu vou ficar até maio lá, que eu vou estar levando um grupo, depois eu espero o outro chegar e depois eu fico meus 40 dias lá, né? Ah, que chato, né? Eu estou assim angustiada já. Por exemplo, vamos comigo em maio, a gente vai alugar uma barraca, a gente aluga uma moto, tá? E a gente vai acampar. Você quer acampar na frente de lago? Você quer acampar na frente de mar? Você quer acampar na frente de rio? Você quer acampar? Você quer acampar
na região do Mar Negro, tem outro tipo de comida, outro tipo de pessoas, outro tipo de cultura. Vamos acampar. O acampamento na Turquia é super bem-vindo. Você tem acampamento roots, que não tem estrutura nenhuma de acampamento, que é um acampamento bem roots mesmo. Você faz uma caminhada bacana, aí você escolhe o local, vai, acampa e tá tudo bem. Você tem algumas regras, mas tá tudo bem. Sim. Mas é aquele roots de tomar banho de rio, cagar no mato. É isso, roots, e tudo mais, né? Não tem estrutura nenhuma, é roots, tá? E com a máxima segurança. Agora, você tá numa parada mais romântica, você não gosta muito dessa coisa do roots, não gosta de acampar, mas você quer sentir como que a natureza é, então te sugiro alugar uns chalés maravilhosos, e aí vale mais a pena você fazer isso no invernão ou quase no inverno, por exemplo, agora que a gente vai chegar a outubro e novembro, seria uma data legal. Vai pro Mar Negro, você tem umas cabanas no meio do mato, com uma estrutura fabulosa, com vedação, com lareira, com uma baita de uma vista maravilhosa. Eles têm muito essa questão da natureza, de estar em contato. Então, você tem essa supervalorização da natureza, supervalorização da segurança, né, e do bem-estar. Então, você tem... Cara, eu falo, eu babo, né? Você sabe que eu adoro aquela coisa lá, né? Então, não tem muito o que falar, né? Nem fala. Eu espero você tem em essas breve ir pegar um grupo aí com você e a gente ir tudo junto para lá e fazer uma bagunça lá na Turquia, porque cada live ou cada papo que a gente tem sobre Turquia, e eu, para ser bem sincero, a Turquia nunca foi um país assim que eu colocasse nas minhas prioridades para visitar e para explorar. Mas pode ter certeza que depois que a gente começou, né, você me contar um pouco mais e tudo mais, eu vou te falar que tá ali no meu top 5 de países, com certeza. Olha, vou te fazer uma proposta. Cuidado com a proposta que tem bastante testemunha aqui, hein? Cuidado com o que você vai falar. Se prometer alguma coisa, tá gravado. Proposta. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar de 10 a 15 pessoas para fazer uma viagem roots para a Turquia? Nossa, eu fecho muito. Porque assim, o que a gente vai precisar? Passagem aérea, seguro, uma noite no hotel Istambul, que Istambul não pode faltar. A gente faz o passeio da Capadócia, bababá, e depois a gente aluga um carro e a gente vai se embrenhar nesses lugares que eu estou te falando. Eu traço o roteiro, eu traço toda a parada técnica, etc. E a gente faz um grupo só nosso, mais mochileirão mesmo, não tão roots, mas mais mochileiro, que a gente possa ver mais disso que eu estou falando para você. Eu topo e não precisa nem falar duas vezes. E para a galera que tá assistindo a gente também tem interesse em fazer isso, pô, vocês podem ter certeza, eu vou sentar com a Sandrinha, a gente vai bolar um roteiro, alguma coisa, e com certeza em breve a gente vai lançar aí, vamos abrir essas vagas aí, porque eu tenho certeza que a gente vai preencher rapidinho, porque vai ser uma trip louca demais em todos os sentidos. Olha, uma outra coisa que é legal, por exemplo, quando a gente fala em Turquia, a gente tem que lembrar, a moeda que a gente leva pode ser tanto dólar como euro. Né? Eu prefiro levar dólar, que é mais barato para nós, né? Mas dá na mesma, porque você vai fazer a conversão lá e ela vai ter o seu câmbio normal. Só que em relação ao real, a lira turca é mais barato. Então, o teu poder de compra lá e o poder de tranquilidade ali é muito maior. Então, hoje eu acredito que o dólar deva estar chegando, em relação à lira turca, em 8.
7,90 por aí. Então, é muito boa em relação ao real. É diferente de você fazer uma Europa e gastar em euro porque é chorado, né? Então, você vai com aquele seu tanto, acabou, você não precisa de muito, dá para fazer uma viagem super econômica. Sim. E a Turquia é um país barato, mesmo para você fazer compra. Por exemplo, uma coisa legal que o pessoal também não conhece, a gente faz Istambul, então vai para Hagia Sofia, Mesquita, agora Mesquita, Mesquita Azul, faz todos os circuitos do Palácio Topkapı, enfim, faz os circuitos normais. Você não tem noção do que é uma balada em Istambul. Sério? Você vira à noite, você vira à noite. Dá tempo de eu contar uma historinha? Dá, tem 20 minutos ainda. Ok. 2018, tô eu na Turquia, estava com um grupo, embarquei de volta para o Brasil, fiquei na casa de uma amiga minha e, assim, eu com a chave, eu saía, tal, a gente só se falava pelo WhatsApp e tudo bem. E eu queria trabalhar, porque eu estou fazendo aula de turco, então eu falo muito pouco, mas eu falo. Né? Eu falo. Ok. Aí entrei num bar, né? Ele tem 3 andares. E eu conversei com o cara. Eu falei, olha, sou brasileira, falo muito pouco turco, meu inglês é comunicável, né? Mas eu queria trabalhar. Ele falou, mas você vai fazer tudo errado. Eu falei, você topa? Ele pegou o microfone, anunciou para todo mundo o bar lotado. Gente, essa daqui é minha amiga, e lá eu não posso chamar de Zina, porque Zina é com I gutural, quer dizer adúltera, então é melhor chamar de Sandra. Caraca. Essa é minha amiga Sandra, ela é brasileira, não fala quase nada turco, e ela vai trabalhar para a gente como garçonete hoje. Vocês topam? Murilo? Foi uma noite muito engraçada. Os caras pediam drink, sei lá do que, eu levava cerveja. Os caras pediam uma comida X, eu levava outra, mas todo mundo aceitou na boa. Entrou na brincadeira na boa, né? E eu me diverti pra caramba. Às 5 horas da manhã, tem 2 andares. Um andar do meio é uma danceteria muito legal. Esse andar que eu estava vivo, rock, Led Zeppelin, etc. Ou algumas músicas turcas, porque tem uns rocks bem legais, tem uns reggaes bem legais turcos. E no final, o 3º andar é o puxadinho. É um puxadinho que você vai ver o sol nascer dali. Então a noite acaba nesse sol nascendo, ele nasce atrás da mesquita, então você só vê a silhueta da mesquita. Nossa. Você está sossegado, numas cadeiras de piscina, sabe aquelas cadeiras preguiçosas e tal. Espreguiçadeira, cara, foi uma noite genial. Preguiçadeira. Uma noite genial. E no final das contas ainda ele me pagou 50 liras. Caraca. Porque o pessoal queria pedir para ver o que eu ia trazer. Virou atração do bar, né? Foi muito legal, cara. Foi muito legal aquilo. E isso é até uma coisa, Sandrinha, que daí é uma curiosidade minha, não sei se mais alguém tem essa curiosidade, mas como é que é a receptividade deles lá? Porque, querendo ou não, eles têm uma fama de ser secão, de ser durão. Não tem nada disso. Não, eles são desconfiados. Tá. Eles são desconfiados, mas nada... Eles são super receptivos, super respeitosos. A mulher tem que tomar um certo cuidado. A gente não vai se expor. Mas, por exemplo, se eu estiver numa danceteria, eu tenho bairros para isso, né? Eu tenho bairros interessantes que são mais... Não é estrangeiros, são pessoas locais, mas mais viajadas. Uhum. Então, que tem uma cidade muito mais aberta. Nessa danceteria, por exemplo, nessas baladas, eu posso estar de mini saia, eu posso estar com uma roupa transparente, aparecendo só um sutiã preto, que está tudo bem. Eu posso estar
super tranquilo. A mulher turca, ela se arruma muito bem, né? Pente, eu tenho um único problema. Eu não posso pegar táxi lá. Como assim? Porque tem uma pegada. Lá não aceita Uber, e quando fala para você que é Uber, é roubada, tá? Porque o carro deve ser roubado, o cara não deve ter licenciamento, o cara não nada. nada. Não, é proibido Uber. Táxi amarelo é aos montes, mas tem uma diferença que o turista normalmente não sabe. Você tem um número na porta do carro e um logotipo. O logotipo, o que que é? O local da onde ele pertence. Tipo, o ponto. Uhum. Tem aos montes táxi amarelo só com um número. E aí a gente não percebe, a gente fica mais atenta ao número, ou é amarelo, ou não sei o que você quer sair. Mas tem um aplicativo que eu entrego na mão de todo o meu passageiro, e esse aplicativo ele para nós, e ele é ponta firme, tá? E eu sozinha posso pegar esse táxi na boa. Deu uma travadinha agora no final, Sandrinha. Você falou que você entrega o aplicativo e ele é... Ah, tá. Isso eu passei por uma situação parecida. Tá travando um pouco. Eu passei por uma situação parecida assim. Não. Meu celular eu acho que ele tá esquentando muito. Ah, não, relaxa, tá de boa. Mas foi só essa travada aí que realmente não deu para entender. Mas eu passei por uma situação parecida assim em Cuba, meu. Porque falaram, em Cuba só peguem os táxis amarelos, que são os táxis do governo, e eu não sei o que lá. Obviamente que eu fui totalmente contra, porque passava aqueles carros, um Bel Air 1968, eu falava, eu quero esse carro, não quero andar com aquela porra daquele carro amarelo ali, pô. Então, mas eu acho que é aquele negócio. A gente assumiu o risco, eu assumi o risco em Cuba, né? Quem vai para a Turquia se sujeita a também assumir esse risco. O nome já diz, é um risco, né? Você pode chegar muito bem ao seu destino, porém pode também nem chegar. Eu sugiro o seguinte, não pegue táxi. Não pegue táxi. Peça para o teu hotel, peça para a balada onde você está, peça de estabelecimento comercial arrumar uma forma de você chegar onde você tem. Mas não pegue táxi. Tem uma pergunta, se a comida e estadia é barata. A Turquia é barata, a comida é barata. A Turquia, ela é um pouquinho parecida com estadia de... ela é metade do preço de uma estadia da Europa, por exemplo. Tá? Então, ela é barata também. Os cafés da manhã são internacionais, até mesmo o que eles comem, né? Tem Você tem muitos tipos de pães, você tem muitos tipos de frutas diferentes, quer experimentar, que são muito boas. É muito legal. Então, é realmente barata. Eu acredito que o valor que eu cobro, por exemplo, com todos os custos, com refeição, aéreo, hospedagem, passeio, transporte, guia, etc., para 10, 12 dias, ele fica 1/3 do preço de 12 na Itália. Caraca. Ele é bem mais barato. Então, a Turquia é barata. Muito mais em conta mesmo. E tem um detalhe, né? Você vai comigo, né? Vai ficar mais legal. Certeza. E novamente, só reiterando aqui, para a galera que ainda não conhece o trabalho da Sandrinha, que está interessado, está gostando da live, acompanha ela nas redes sociais, então @Sandra_Covesi com S, tá? E Sandrinha, eu acho que chegou a hora da gente dar aquela novidade boa, né? Para quem ficou aí a live inteira, tem uma galera que tá assistindo a live inteira. Então, faça as honras da nossa novidade sobre a Turquia. Bom, Turquia abriu as porteiras, as nossas fronteiras, né?
A partir de hoje, a gente tem essas fronteiras abertas. E dia 16 de outubro, nós temos o primeiro voo da Turkish Airlines para São Paulo e Istambul. É um voo direto, que é ótimo. Companhia aérea excelente. Então, começamos a ver uma luz no final do túnel. Lembrando que eu vou com um grupo de fotógrafos para Turquia e Jordânia em abril. Nós vamos fotografar a melancolia turca, um pouco diferente do que é o saudosismo brasileiro, por exemplo. Mas vai ser nós vamos ter aula de fotografia, nós vamos ter toda uma parada diferente lá. E em maio nós temos um grupo que vai fazer só Turquia ou Turquia com Egito. Caraca, irado. Fico lá e aí a gente pode fazer essa parada dos mochileiros aí, que vai ser bem legal. Os hostels na Turquia são maravilhosos. Boa, vamos bolar esse roteiro sim, com certeza. Então fiquem ligados que em breve Sandrinha e Murilov, em parceria, a gente vai lançar o nosso primeiro roteiro juntos aí. Inclusive eu e Sandrinha, a gente já combina de viajar desde que a gente se conheceu e até hoje a gente não conseguiu. Então vamos ver se vai sair essa primeira viagem. Vamos arrastar a galera com a gente para aproveitar, para curtir, para conhecer realmente a Turquia de uma forma diferente. E galera, a gente está falando aqui, obviamente, que tem o lado comercial, a Sandrinha tem a parte de consultoria dela, né? Eu também trabalho com turismo, mas a ideia aqui não é vender, tá? Obviamente, por isso que a gente não está falando de valores, não tem um apelo comercial, né? A gente, obviamente, vai fazer um roteiro, a gente vai repassar todos os valores para vocês e quem tiver interessado fica total à vontade para chamar, principalmente a Sandrinha, porque ela vai saber informar tudo de Turquia aí para vocês. E independente de você conseguir ir nos grupos da Sandrinha ou ir individualmente, né? Pô, não tenho esse tempo ou não posso nessa data. Chama ela, com certeza. Eu tenho certeza absoluta que ela vai fazer um roteiro bem personalizado aí para vocês. Vai te dar as mesmas dicas que ela vai dar para os grupos que vão e tudo mais. Manda. Nós temos aqui, ó, Word Mulheres Livres, com certeza é a Verinha, nossa querida. Esse link é fantástico, porque ele é bem politizado, ele é bem feminista e traz bastante coisa do feminismo lá da Turquia, onde eu faço parte do ONG. A Verinha está falando que vai comigo ano que vem. A Ivete mandou um monte de palminha, bandeirinha, indo comigo em maio para fazer esse mochilão. Ela já está comigo em maio para fazer o mochilão. Então já temos 2 pessoas aí para fazer esse mochilão. Show de bola, show de bola. Já temos 2. E a Jéssica já falou que topa também, aí um pouquinho mais para cima. Então nós a gente já está em 5 já, hein? A gente nem lançou o programa, nem lançamos o roteiro, já está se esgotando, hein? Não, detalhe, eu não levo mais do que 15 pessoas, tá bom? Porque não, eu um grupo bem legal. É o suficiente, um grupo bem legal, fechadinho, redondinho, e tá tudo bem. Não, vamos que vamos. Ó, a Karina já falou que vai também. Ou seja, de 15 vagas a gente já está ocupando praticamente 6. Karina, ó, tô nessa isso também. Sem nem lançar o roteiro aí pra galera. Então, logo a gente com certeza vai ter novidades aí para todo mundo. Eu prometo até o dia 10 de outubro, tá com o roteiro pronto na mão, porque deixa eu pesquisar algumas coisas bem legais e bem lá do B mesmo, pra gente fazer, e aí eu te apresento, se você topar, a gente põe na parada. Fechado, Sandrinha. Mel, queria te agradecer de coração novamente aí por estar junto comigo aqui, estar junto com a galera, passando toda a sua experiência. É aquele negócio, experiência vale muito mais do que dinheiro, porque ninguém pode tirar da gente. Não, isso é fato. Te agradeço bastante, agradeço toda a galera que ficou aí. Se vocês tiverem pergunta, pode entrar no meu Instagram, pode perguntar para o Murilo que ele me passa. Ou então também tem meu WhatsApp, que em 24 horas estou respondendo sem problema nenhum. Se o pessoal quiser fazer uma viagem, vamos lá, que vocês ficam em palácios maravilhosos, dá para fazer de tudo um pouco. Tá bom? Murilão, gratidão imensa. Vamos para cima. Eu é que agradeço, sou eternamente grato, Sandrinha, e queria agradecer também todo mundo que assistiu. Teve uma galera que ficou do início
até agora. Então, pô, obrigado mesmo. Mandem feedbacks pra gente, é sempre bom, porque a gente consegue sempre melhorar aí o conteúdo que a gente está passando e tudo mais. Então, pô, a gente está sempre aberto aí a críticas construtivas, são sempre bem-vindas. Então, Com Sandrinha, certeza. obrigado. Boa noite, galera. Muito obrigado pela audiência, por todo mundo estar aqui. Tenham todos uma ótima noite de muito calor. Beijo e até a próxima. Falou!